Salve, salve galera, mais uma vez aí, professor Belo na área, professor de Biologia. Vou ajudar vocês aqui em mais um dia de conhecimento, mais um vídeo para a gente conseguir debater aqui um assunto bem interessante, que é a parte do ciclo celular, que é a intérfase, e logo após essa intérfase, a meiose, né? Que é o momento onde uma célula do nosso corpo, tá? Uma célula específica do nosso corpo, ela vai se dividir com uma finalidade específica para formar gametas. A grande finalidade da meiose é essa, é uma única célula dar origem a um grupo de células, vocês vão ver que são 4, né, no final desse processo, e cada uma dessas 4 células formadas no final, elas vão dar origem a uma célula reprodutiva, tudo bem? No caso da mulher, um ovócito secundário, no caso do homem aí, um espermatozoide. Beleza? Então vamos nessa, vamos começar. É um assunto que você tem que ter fé, porque é difícil, tá? Tanto mitose quanto meiose são assuntos difíceis. Eu já fiz um outro vídeo de mais de 1h30 de aula com 10 questões de mitose. Essa aqui, eu coloquei 8 questões de mitose pra gente, de meiose pra gente, tá? Então são 8 questões de meiose, mais essa teoria, para ver se você consegue aí somar um pouco mais de conhecimento nos teus estudos, beleza? Para você que vai fazer a prova da Polícia Civil do Rio de Janeiro, tanto na parte de técnico de necropsia quanto auxiliar de necropsia, esse assunto aqui pode ser um dos temas da prova, tá? É bem detalhado, é bem minucioso, né? É uma aula que eu sei que é difícil. Se você não tem familiaridade com a parte de biologia, você pode sentir um pouco de dificuldade, mas eu vou partir do princípio que você não tem essa familiaridade com a matéria. Então eu vou tentar explicar de uma forma bem tranquila, né, para que você consiga ter uma absorção mais light, que você não fique assim tão desesperado, beleza? E se você está com pressa para assistir logo, eu recomendo que você coloque o vídeo aí para acelerar no YouTube em 1.5, 1.75, para você ganhar tempo aí na explicação, beleza? Então vamos começar. Confia em Deus, vai dar tudo certo, fé e vamos embora. Qual é a ideia aqui, pessoal? A gente tem um ciclo celular, ou seja, né, a célula ela vai completar todo um ciclo antes de se dividir, né? Então ela passa por um período chamado de intérfase e depois ela consegue se dividir. No último vídeo, quem estava comigo viu lá que essa intérfase era dividida nas fases G1, depois a fase S e depois a fase G2. Eu não vou ficar explicando muito mais isso porque está no outro vídeo aí da mitose, beleza? Depois que a célula completa a intérfase, ela está apta a iniciar a sua famosa divisão celular. Essa divisão celular pode ser a mitose, como pode ser a meiose, beleza? E hoje, né, a gente apaga essa mitose aqui. Hoje nós vamos estudar especificamente a meiose. Falou em intérfase, falou em meiose, eu tenho um ciclo celular. Falou em intérfase, falou em mitose, eu também tenho um ciclo celular. Tranquilo? Isso aqui basicamente é o mesmo material que eu coloquei no nosso último vídeo, tá? Então você já sabe, você já tem essa noção que nesse período de intérfase, que é G1, S, G2, a célula está muito ativa. Essa nossa célula está apresentando uma grande atividade metabólica, beleza? Não adianta vir uma questão dizendo que a célula está em repouso, que a célula está parada, que a célula não apresenta atividade de metabolismo, ok? Muito pelo contrário, tá? Então a célula está se preparando para dividir, ok? Tranquilo. E nessa aula aqui o foco é meiose, tá? Você já sabe também que nesse período de intérfase, né, a célula usa aqueles 3 períodos que você viu, G1, S e G2, para preparar todo um arsenal das suas organelas para ela ficar prontinha para se dividir. E ela ainda confere, né, em cada uma dessas etapas, G1, S e G2, em cada uma dessas etapas existe aquilo que eu te falei que são os checkpoints. São pontos de checagem onde a célula vai ver se ela realmente aumentou de volume celular
aqui em G1, ela vai ver se está tudo direitinho com a duplicação do DNA aqui na fase S. Lembra que a fase S é a fase de síntese, onde a célula duplica o seu DNA, ela replica lá os seus cromossomos, beleza? Aí vai ter um checkpoint na fase S. Se tiver tudo certo, ela segue para a fase G2, tem mais um checkpoint. Se tiver tudo ok na intérfase, ela divide, ela está apta a fazer a meiose, ok? Show de bola. Vamos avançando aí que a gente vai ganhando tempo. Aqui é só um ciclo celular. De novo é a mesma figura, com a fase G1, S, G2 e aquele M aqui, que pode ser um M de mitose ou de meiose, tá? Eu só quero fazer uma observação para vocês, que é o seguinte. A fase G2, lá da intérfase, né? G1, S, G2. Você está cansado de ouvir isso. A fase G2, no caso da meiose, ela é uma fase muito breve, é uma fase muito rápida. É uma fase tão rápida que alguns livros dizem que ela é praticamente inexistente, tá? Então fica ligado nisso, porque quando a gente fala em G1, S, G2, todo mundo pensa que o G2 é um período muito longo, demorado, etc e tal. Até é, de 4 a 5 horas, você está vendo aqui. Mas isso é importante para a mitose. Você vai ver que quando a gente fala em meiose, esse período G2, ele praticamente é inexistente, ou pode cair numa prova que ele é muito breve, ou é uma fase muito rápida. Tranquilo? Só para você ter essa ideia aí com você, tá? Beleza, não precisa ficar muito ligado nesses horários aqui não, tá, pessoal? Isso aí é mais ilustrativo mesmo. Fechou? Vamos lá, galera. Qual é a ideia? O que você lembra da mitose? A mitose da aula passada era assim, ó. Você tem uma célula, tá? Essa célula, ela é diploide. Eu já te expliquei isso, né? Diploide é quando uma célula junta um N, por exemplo, que é o espermatozoide do papai, com o N da mamãe, que é o ovócito secundário dela, né? Vulgarmente a gente chama de óvulo. Perdão, vulgarmente a gente chama de óvulo, mas é um ovócito secundário. Quando você junta, quando você une o espermatozoide com um óvulo, tá? Entre aspas, você forma uma estrutura que a gente chama de zigoto. Esse zigoto é uma célula 2N, é uma célula diploide. Beleza? Qual é a ideia aqui? Esta célula diploide, né, ela vai se dividir. Então, aquela célula 2N, ela pode se dividir em duas, com a mesma carga genética. Se aqui tinha 2N, aqui também tinha 2N. Terá 2N? E isso é uma mitose. A célula começa com uma célula original, que a gente chama de célula-mãe, e você termina aqui, ó, com essa primeira e essa segunda célula, que a gente chama de células filhas. Fechou aí. Tranquilo? A meiose, que é a aula de hoje, é diferente. Na meiose, funciona assim, ó. Eu vou fazer um esquema rapidinho aqui para você ver e já vou para a figura. Você tem, sim, uma célula-mãe, uma célula inicial. Tá aqui, ela aqui. Beleza? Esta célula, ela, por exemplo, também é diploide, sem problema nenhum. Ela vai sofrer um processo de divisão celular, ela vai fazer uma intérfase, G1, S, G2, rapidinho, e ela vai se dividir através de meiose. Aí, ela se divide em duas células iniciais, essa e essa. Só que a meiose não para aí. A meiose, ela não para aí, ela vai seguir. Essas outras duas células que acabaram de se formar vão se dividir em mais duas. Uma, duas, e essa aqui, 3, 4. Moral da história. Na meiose, meus queridos, eu inicio com uma célula, que é essa célula aqui em cima, que eu vou pintar aqui, ó, olha ela aí. Ok? Comecei com ela. Deixa eu voltar. Formei duas, que é essa e essa. Ok? Deixa eu voltar. E essas duas que foram formadas vão formar mais duas.
que é essa aqui e essa aqui. O que você consegue perceber com isso? Você consegue perceber com isso que na meiose eu começo com uma célula e eu finalizo todo o processo com 4 células. 1, 2, 3, 4. Primeira célula, segunda, terceira e quarta célula. Perfeito? Então, mitose. Mitose começa com uma célula, termino com 2. Essa e essa. Acabou aqui. Meiose. Começo com uma célula, finalizo com 4. Fechou? 1, 2, 3, 4. E agora vem um detalhe mortal na meiose, que é o que cai em prova. Você percebe que lá, quando eu falei na mitose, se essa célula, por exemplo, tem 30 cromossomos, quando ela se dividir, ela vai formar uma com 30 e a outra com 30 também. Se ela tivesse, vamos ver aqui, se ela tivesse 50 cromossomos, a célula original, as duas células formadas teriam também 50 e 50. Ela mantém a carga genética. Mitose, você sempre mantém a mesma quantidade de carga genética, a mesma quantidade de cromossomos da célula original. As células filhas sempre mantêm a mesma carga genética da célula original na mitose. É como se fosse um clone. Beleza? Eu até dei o exemplo da minha pele. Quando eu caio de bicicleta, que eu perco pele aqui do meu braço, se eu me ralar, vai nascer nova pele aqui, novas células, novo tecido epitelial. Com a mesma carga genética. Show! Se vai ficar cicatriz ou não, pouco me importa. Mas vai nascer pele aqui. Tá? Por divisão mitótica. Beleza? Agora, olha o caô. Na meiose, se uma célula, por exemplo, né, tem aqui, vamos pegar uma cor aqui melhor. Deixa eu apagar isso daqui. Vou refazer essa figura que você vai entender. Vamos supor, na meiose eu tenho aqui uma célula inicial e eu digo para você que essa célula tem 100 cromossomos. Por exemplo, hipotético, tá? Um número qualquer. Quando ela fizer a primeira divisão, ela vai formar essa célula e essa, que são as primeiras células filhas. Aí vem um caô que é bizarro você entender. Eu vou ter que te explicar isso mais pra frente. Quando a célula mãe, que tem 100 lá de DNA, 100 cromossomos, por exemplo, quando ela faz essa primeira divisão, aqui embaixo, essa célula ela passa a ter 50 aqui e a outra tem 50 aqui. Ela passa a ter a metade do número cromossomial. Então, olha que doideira. Se fosse uma mitose, aqui teria 100 e do outro lado a outra célula também teria 100. Começou com 100, vai terminar com 100. E acabou aí. A mitose só faz uma divisão. De uma célula forma duas. Perdão. Como é uma meiose, aí não. Começou com 100, essas outras duas, cada uma delas vai ter 50. Metade do cromossomo original daquela célula mãe. Fechou? Isso você tem que botar na cabeça. E você vai ver mais pra frente comigo que esta redução que acontece logo nessa primeira divisão da meiose, a gente vai chamar isso aqui de meiose reducional. Reducional por quê, Belo? Reducional, meu filho, porque reduziu. Você saiu de 50 e foi para 100. Você saiu de 100, desculpa, você saiu de 100 e foi para 50. Você reduziu a sua carga cromossomial daquela sua célula. Isso sempre vai acontecer nessa primeira etapa da meiose, que a gente chama de meiose reducional. Alguns livros, né, também vão chamar isso aqui, obviamente, de meiose 1. Meiose 1 em algarismos romanos, né, que é a primeira etapa. Pô, Belo, mas você me falou que termina com 4, né? Com 4 células. Perfeito.
Essa célula aqui, ó, ela se divide em mais duas. E essa outra aqui do lado, ó, em mais duas. Tá, e daí? E daí que agora não vai mais haver redução. Se começou com 100 e reduziu para 50 logo nas duas primeiras, quando essas duas primeiras, cada uma delas formar mais duas, para totalizar aqueles 4 que eu te falei, os 50 dali vão ficar mantidos em cada uma das outras células formadas. Beleza? Essa segunda parte da meiose, esse segundo momento da meiose, vou até marcar aqui de amarelo, ó, que é daqui para baixo, esse segundo momento a gente vai chamar de meiose 2, conhecida também como meiose equacional. Beleza? Então tá aí já um tempero de teoria inicial para vocês. Meiose reducional é a primeira parte da meiose, meiose 1. Meiose equacional é a segunda parte da meiose, é a meiose 2. Então eu posso afirmar, Belo, que uma meiose ela tem uma meiose 1 e uma meiose 2 para concluir? Sim. Belo, pinta aí para mim onde que está a meiose reducional. Vou pintar de laranja. A meiose reducional é isso aqui, ó. Quando você começa com a célula e ela se transforma em duas. Ela se divide inicialmente em duas. Parou nesse primeiro momento, você tem uma meiose reducional. A carga cromossomial caiu pela metade. Se fossem 10 cromossomos na célula inicial, eu vou ter 5 em cada uma das outras. Se fossem 8, eu teria 4. Se fossem 16, eu teria 8 nas duas células formadas. Sempre a metade. Parou aí. Agora, Belo, pinta aí de, sei lá, verde, claro. Vou pintar de azul, pronto. Pinta de azul. A meiose equacional, que é a meiose 2. Aí é isso aqui, ó. É a partir daqui... Ficou verde, né, pessoal? Porque eu passei o azul por cima do laranja. E acabou descendo para cá, ó. Esse momento aqui, a gente tem a segunda etapa, que é a meiose equacional, também conhecida como meiose 2. Beleza? Então, Belo, e aquelas figuras que você me mostrou lá na última aula de mitose, no último vídeo? Será que tem transformação dentro da célula? Aquelas organelas, será que elas vão se mexendo, os centríolos vão para a ponta? Será que acontece alguma coisa com o cromossomo? Lembra que eu expliquei para vocês? O cromossomo, ele é assim, ó. A nossa molécula de DNA ela fica emboladinha e ela pode ser duplicada. Eu posso pegar e fazer um novo DNA a partir dali. Isto é um cromossomo duplicado. Tá aqui, ó. Perfeito. Isso vai acontecer. Ah, eu posso ter um DNA fininho em forma de cromatina? Assim, o meu DNA pode estar bem fininho, que a gente quase não consegue ver? Pode. DNA fininho, a gente chama de cromatina. DNA espiralizado, condensado, a gente chama de cromossomo. Cada braço, ó, isso aqui é um bracinho, isso aqui é outro bracinho. Cada braço desse cromossomo duplicado, nós chamamos cada braço desse aqui de cromátide irmã. Tá percebendo? Então, todo aquele rearranjo de organelas que acontecem ali, rearranjo do núcleo, da carioteca, vai acontecer para que a célula consiga, de fato, fazer bem a sua meiose. Beleza? Então, te mostrando aí o esquema, vou ver se eu consigo aumentar o zoom. Mostrando o esquema melhor aí para você da meiose. O que eu quero que você se ligue aqui? A meiose, ela vai sim, antes de tudo, ter aquele seu momento de intérfase. G1, S, G2. Fechou? E você sabe que na fase G1, S e G2 acontece um monte de coisa, e a fase principal que eu quero que você lembre é a S, né? Porque é lá que acontece a duplicação do nosso DNA. Então, olha aqui. Acompanha comigo que interessante. Olha essa célula inicial.
Essa célula, se você for prestar atenção comigo, perdão, ela tem aqui, né, membrana plasmática. E aqui por dentro, se você olhar, tem uma películazinha aqui, ó, que é a carioteca, a membrana que envolve o núcleo, ok? O núcleo tá aí. E aí você tem aqui, ó, cromossomos, né? Eu não sei se você está conseguindo perceber a diferença de cor, mas aí nessa foto ele usou um rosa e um azul, ok? Então ele usou esses cromossomos para diferenciar e ele está dizendo que esta célula, ela é uma célula diploide. Ela tem aqui, ó, 2N, tá? Ela é o resultado do quê? Da junção do N com o outro N. Uma célula haploide com outra célula haploide dá uma célula diploide. Ok. Belo, eu percebi que desse 2N a célula virou 4N. É possível? Claro que é. Como que de 2N você vai para 4N? Porque você automaticamente tem que pensar que lá na fase S da intérfase, o seu DNA ele foi duplicado. Aquele cromossomo que era assim, houve um processo de replicação, ele fez um outro bracinho, ele fez uma cópia de si mesmo. Tá lá, ó. Beleza? Show de bola. E aí você pode perceber, que daqui para cá, quando há essa duplicação de 2N para 4N, olha como é que ficou a figura. Membrana plasmática, núcleo, olha o tal do cromossomo como ficou. Eu tinha, olha para cá, um azulzinho, dois azulzinhos. Um azulzinho que ficou aqui ganhou uma outra perninha. O outro azulzinho ganhou outra perninha. O que eu quero dizer com isso? Que eu dupliquei o cromossomo. Percebeu? Se ligou ali? E o rosa? Eu tinha um rosinha assim, tá aqui, e o outro rosinha ali, tá aqui. É esse aqui, ó, e esse. Pintei de vermelho por cima. O outro era o azul, né? Era esse pauzinho aqui e esse pauzinho aqui. Pronto. Cada cromossomo duplicou. Esse pauzinho aqui ganhou o outro. Esse pauzinho aqui ganhou o outro. E o rosa, a mesma coisa. Uma perninha ganhou a outra. É só isso que acontece, pessoal. Isto quer dizer duplicar o DNA. Fechado? A partir desse momento, tem uma etapa aqui, dentro dessa fase da intérfase, né? G1, SG2, já duplicou o DNA, G2 está tudo certinho. Agora a célula ela pode começar a se dividir. Ela já duplicou, tá tudo certo, já fez o G2, que é uma fase muito breve. Lembra que o G2 é uma fase muito breve no caso da meiose. E aí, quando o G2 acaba, a célula faz aquele checkpoint e fala, meu irmão, fechou. Bota pro pau. Vambora que eu vou me dividir. Vou formar duas células iniciais e agora eu vou formar depois dessas duas mais duas. Então vou começar com uma e vou fechar com 4. Essa é a mentalidade da célula, ok? Aí acontece uma parada muito maneira da meiose, que é algo exclusivo desse tipo de divisão celular, que é o tal do crossing over. Crossing over quer dizer permuta. Crossing over quer dizer permuta gênica. Quer dizer troca. Troca, permuta, troca. Então, os cromossomos, eles vão trocar informações entre si. É muito maneiro, que eu vou ter um vídeo que eu vou mostrar para vocês aqui, mas eu quero mostrar para vocês um desenho aqui breve. Imagina que eu tenho um cromossomo aqui roxinho, eu dupliquei e fiz um outro igual. Beleza. Imagina que nesse núcleo dessa célula eu tinha um outro cromossomo verdinho e eu dupliquei, fiz um outro igual. Show. Dupliquei meu cromossomo, entendi. Embolei meu DNA, dupliquei meu cromossomo. Agora se liga no mistério. Vai chegar um momento que esses cromossomos eles vão se mexer ali dentro da célula, dentro do núcleo. E aí o roxo vai encostar no verde. Eles vão ficar assim, ó. Por exemplo,
O roxo, que está aqui, ele em algum momento vai ficar muito perto do verde, assim, ó. Tá percebendo? Quando o roxo ficar muito perto do verde, acontece um fenômeno muito interessante, que é esse crossing over. Porque alguns pedaços desse cromossomo verde vai acabar encostando em alguns pedaços do cromossomo roxo, que eu desenhei aqui para você, ó. Beleza? Quando esses pedaços se tocam, aumenta a variabilidade genética entre os futuros indivíduos, entre as futuras células. Por isso que ninguém é igual a ninguém. Você olha para mim, eu sou diferente de você é diferente do seu pai, da sua mãe, da sua avó, do seu falecido tio, né? Você não é igual ao seu irmão, não é igual ao seu primo. Você vê que as pessoas, via de regra, né, tirando aí os gêmeos idênticos, né, os gêmeos monozigóticos, a grande maioria das pessoas do mundo são diferentes uma das outras. E dos animais também, né? Os outros animais também. Isso se dá por conta da variabilidade genética que a meiose permite. Porque existe uma fase específica da meiose onde você vai conseguir ter o famoso crossing over. Essa troca de pedaços, essa troca de informação genética entre um cromossomo e outro. E é bem legal que você vai ver no vídeo logo à frente, que quando acaba o crossing over, vou até fazer um desenho aqui do lado para você entender, vou fazer aqui embaixo. Aquele cromossomo, aqui ó, presta atenção, aquele cromossomo verdinho que eu desenhei ali, ele passa a receber um pedaço roxo que fica preso nele. E o cromossomo roxo, que estava ali, né? O cromossomo roxo, que estava ali já duplicado, ele fica com um pouco de informação num pedacinho dele do verde. Então você vê que esse cromossomo deixa de ser original, vamos colocar assim, ele pegou um pouquinho emprestado de informações do outro. Quando isso acontece, a gente chama isso de crossing over ou permuta gênica. Beleza? É isso que esse esquema quer te mostrar aí, para você perceber esse avanço aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Intérfase já foi. Aí nessa fase de prófase tem esse crossing over. Você vai aprender comigo que o nome, que é essa etapa, né, conhecida como crossing over, ela acontece dentro da prófase 1, numa subetapa conhecida como paquíteno. Nome horroroso. Ok? É no paquíteno, bem específico mesmo, que acontece esse crossing over, que acontece esses, vou botar pro lado aqui que senão você não vai enxergar por causa da câmera, que acontecem esses quiasmas. Quiasmas é justamente isso que eu te falei, é o momento onde um cromossomo toca, né? Toca no outro, e aí eles acabam trocando informações entre si. Aí forma quiasmas, que é um momento que você vai ver comigo aí num vídeo na frente, que é o momento onde você tem ali, né, essa troca, essa conexão entre os braços do cromossomo. Beleza? Avançando, nós temos então a meiose 1, tá? Lembrando que essa meiose 1, ela é feita de etapas. O que é a meiose 1? É aquele momento inicial onde uma célula se transforma em duas. Ponto. Isto é a meiose 1. Tudo que for meiose 1 vai receber a nomenclatura 1 no final, que são aquelas fases que você já conhece. Prófase 1, metáfase com 1 no final, anáfase 1 e telófase 1 e a citocinese, que é o estrangulamento da célula. Falou em prófase, metáfase, anáfase, telófase 1, você está concluindo a sua meiose 1. Beleza? Daqui para frente faz o que, Belo? Esta célula forma mais duas, a de baixo forma mais duas, e agora você passa a ter o que a gente chama de meiose 2. Como é que vai ser essa meiose 2? Qual é o nome dessas fases que é a meiose 2? Simples. Só tu olhar aqui, ó. Prófase 2, metáfase 2
anáfase 2 e a telófase 2, que ele não colocou aqui, né? E a citocinese 2, que é o estrangulamento final das células aí. Tranquilo? E aí, nesse caminho, nós vamos ver o que acontece legal, né? Nesse caminho, nós vamos ver o que acontece legal aí com os nossos cromossomos, como é que eles ficam organizados, se um vai para um lado, um vai para o outro, o que é que separa, entendeu? Como que fica o alinhamento dele. É isso que vai acontecer aí quando a gente estiver fazendo esse estudo, tá? Então, nesse primeiro momento, eu trouxe esse esqueminha aí que eu peguei da internet para você ter uma ideia desse momento aqui, né? Uma célula se divide aqui, no finalzinho ficam duas, e essas duas células aqui no finalzinho vão se transformar em 4. Beleza? E olha que legal, né? Olha que legal. A célula começa, né, com 2N e ela vai terminar com a metade, né? Qual é a metade de 2N? Corta 2 com 2 vai dar N, né? Olha lá, ó, N. Cada célula finaliza com a metade do número cromossomial. Beleza? Aqui é um outro esquema da meiose. Lembra que o objetivo da meiose é formar células reprodutivas, que são os famosos gametas, tá? Lembra que a meiose tem 2 momentos. Vou trazer para cá para você ver, ó. Lembra que a meiose tem 2 momentos. Momento 1, meiose 1, reducional. Por que é reducional essa meiose 1? Já te expliquei. Porque você começa com uma célula assim, quando você divide, logo de cara, cada uma delas passa a ter o valor de N. Passa a ser um valor haploide, passa a ter a metade do número cromossomial. Por isso que é reducional. Passou daqui, o que acontece com essa célula? Forma mais 2. E a outra? Forma mais 2. Aí essa meiose passa a ser conhecida como meiose 2. E a gente vai dar o nome da meiose 2 de meiose equacional. Show? Tranquilo? Beleza. Outra coisa importante para lembrar aqui, só para reforçar, né? Não esqueça que antes de qualquer divisão celular, seja mitose, seja meiose, a célula tem que passar por uma fase conhecida como intérfase. É uma fase que antecede essa meiose e você tem uma grande atividade metabólica, ok? Essas etapas aqui, ó, leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese, são 5 eventos que acontecem dentro da prófase 1. Então, quando a célula terminou a intérfase G1, S e G2, que ela faz aquele G2 rapidinho, bem breve, quase inexistente, ela começa a se dividir, ela entra em prófase 1 para iniciar o preparo da divisão. Quando ela está em prófase 1, dentro dessa prófase 1 você encontra todas essas fases que eu estou marcando em amarelo. Belo, qual dessas fases eu tenho que decorar? Para mim, nenhuma. Mas se eu tivesse que chutar a mais importante, é o paquíteno. Decora essa subetapa chamada de paquíteno, porque nela você tem o crossing over. É nela que você tem aqueles quiasmas. Quiasmas. Você já vai ver o que é um quiasma, tá? Fica tranquilo. É que eu sou péssimo de desenho. É ali que você tem, de fato, a troca de material genético. Isso é o que dá a famosa variabilidade entre os indivíduos, né? Por isso que eu te falei que ninguém é igual a ninguém. Show? E aqui, galera, prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1, a gente vai ver com cuidado o que acontece, né, em cada uma dessas etapas. E depois também na prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Tem umas diferenças bem interessantes aí para você entender o que vai acontecer com o cromossomo e por que há uma redução da quantidade do número cromossomial. Beleza? O que é importante você perceber aqui, que eu chamaria atenção, é essa etapa aqui. Separação das cromátides 2 na anáfase 2. E essa outra etapa aqui, ó,
separação dos cromossomos homólogos na anáfase 1. Isso cai muito em prova, a gente vai ver, fica calmo, eu sei que é difícil, mas a gente vai ver isso já já. Beleza? Show de bola. Aqui nós temos uma diferença que para mim é um esquema muito bom para a gente pegar essa diferença nesse esquema da mitose e da nossa meiose, que é a aula de hoje, para a gente resolver as nossas questões e conseguir sanar aí as nossas dúvidas. Olha o que você tem que perceber, é bom dessa figura aqui porque ela já está pintada, né? Se você olhar, vamos começar a análise por aqui, vamos fazer uma análise disso daqui. Atenção agora, tá? Bebe uma água aí, respira e vamos embora. Olha o que você tem. Você tem um cromossomo vermelhinho. Tô passando a tinta por cima. Você tem um cromossomo vermelhinho. E você tem um do lado. Vermelhinho também. Show? Beleza. Vou passar a tinta. Eu tenho um cromossomo azul. E eu tenho um do lado. Tudo bem. Show de bola. Tá? O que acontece aqui? Vamos para o próximo passo. Fase G1. Na fase G1, você tem a primeira etapa da intérfase. Concorda comigo? A próxima fase é a S. É a fase de síntese do nosso querido DNA. Eu vou formar um novo DNA na fase S. E a fase G2 é uma fase muito breve da meiose, que ela só vai conferir rapidinho se está tudo certo para iniciar a divisão. Até aí tudo bem. Tanto para a mitose quanto para a meiose vai rolar isso. Agora presta atenção. Quando eu puxei a seta para cá, o que você está percebendo que aconteceu com essas figuras? Simples, olha aqui. Esse cromossomo vermelhinho que eu estou pintando e o outro do lado estão aqui, ó, 1, 2. O outro, que é o azulzinho, que é esse e esse, estão aqui, ó, 1, 2. Você não mudou nada na sua célula. Tá tudo igual. Você não tinha um vermelhinho, um azul e outro azul? Tá aí dentro. É isso que ele quer te mostrar. Então você tem os cromossomos dentro do seu núcleo bonitinho. Fechado? Fechado. Perfeito. Vamos para a próxima fase. G1 já foi, ok. O início já foi também, ok. Avança, vamos para a fase S. Síntese de DNA. Eu vou duplicar a minha carga genética. O que é duplicar, Belo? É mole, você está enxergando já. Olha aqui. Esse vermelhinho aqui, quando você olha para ele aqui, ó, ele já formou um do lado. Então, o que era um bracinho de cromossomo, ele foi lá e fez uma cópia. Olha aí. É essa bodega dessa figura ali, ó, que eu estou envolvendo. Beleza, Belo, ele fez isso com um bracinho de cromossomo, mas tem outro, sem problema. Na fase S, eu vou pegar esse outro bracinho, presta atenção, e vou fazer um outro. Galera, quando eu faço isso, eu mantenho o meu cromossomo, mas agora eu sei que o meu cromossomo, ele está, perdão, duplicado. Fechou? Ele está duplicado. Olha essa figura que é, com isso aqui a gente vai matar a nossa aula. Beleza. Belo, o que serviu para o vermelhinho, que duplicou, serve para o azulzinho? Serve. Olha o cromossomo azul como ele duplicou. Olha o outro cromossomo azul como que ele duplicou. Cada um ganhou mais uma perninha, cada um ganhou mais um braço. Perfeito? Porra, perfeito. Até aí, meu irmão, padrão. Show. Olha agora. Filho, perceba o seguinte. Acabou a fase G2, a célula só tem duas opções. Ou ela vai fazer esta bodega aqui, ó, que é a mitose,
Vou apagar para tu ver de novo o que eu fiz. Apagar logo essa porra toda aqui logo. Tô bolado. Ou ela vai fazer... Acabou a G2. Ou ela vai vir para cá, olha a seta, e faz mitose. E aí olha a figura. Mitose começa com uma célula, termina com duas. E acabou. Toda essa coluna aqui, ó. Toda essa coluna aqui é a coluna da mitose. Ou ela faz isso, ou ela faz isso. Meiose. Pintei de azul aí. Se ela fizer meiose, esta célula aqui que eu estou pintando de azul vai começar com ela e vai lá embaixo terminar com 4. 1, 2, 3, 4. Por que com 4? Porque ela começa com 1 e faz 2, depois essa aqui faz mais 2 e essa outra faz mais 2. É isso que você tem que botar na tua cabeça na meiose. Fechou? Fechou. Segue. Presta atenção aqui. Cuidado. Presta atenção. Belo, vamos fazer um para aqui para a gente entender. Isso aqui foi. Isso aqui foi também. Duplicou o DNA, eu entendi. Ganhei mais um braço. Cada cromossomo ganhou mais um bracinho. Ganhou mais uma cromate de irmã. Ok. Vamos fazer a prófase. Eu quero que você observe o que acontece nessa prófase que ele vai chamar de prófase 1, que é o primeiro momento da meiose. É a famosa meiose 1. É a tal da prófase 1. Olha para esse seu cromossomo. O seu cromossomo está duplicado. O azulzinho tem outra perninha do azulzinho e aquele outro azulzinho tem a outra perninha do azulzinho. E a mesma coisa para o vermelho. Observe, perdão, observem que eles ficam par a par, coladinho, né? Basicamente, você não tem que decorar essas fases, não. Ó, leptóteno tá assim, zigóteno tá assim, para com isso. Pula essa parte aqui. Só te chamo a atenção para o paquíteno. Aqui você tem que ficar ligado que é nesse momento, se eu der um zoom na figura, olha que maneiro, atenção. Vou dar um zoom na figura aqui e vou sair da frente. Olha para cá. Quando a célula chegar nesta fase que é dentro da prófase 1, tá? Tudo que eu estou falando está acontecendo dentro da prófase 1. Quando ela passa pelo leptóteno, zigóteno, olha como é que os cromossomos estão pertinhos um do outro, né? O azulzinho com o vermelhinho, parece um casal. Quando chega no paquíteno, olha o que você está percebendo. Você começa a perceber aqui que o cromossomo vermelhinho, que está duplicado, tocou no azul. E o cromossomo azul tocou legal no vermelho. Você pode observar que até aqui nessa pontinha aqui de baixo, ó, o vermelho tá com uma pontinha do azul e o azul pegou uma pontinha do vermelho. Isto é o quiasma. Essa arrumação, né, que a gente chama de quiasma, aqui na região, nesse momento, perdão, do paquíteno, que é uma fase, o paquíteno é uma fase, e o quiasma é um arranjo desses cromossomos. É aqui que acontece a porcaria do crossover, que cai sempre em prova. É aqui que os cromossomos conseguem a sua variabilidade genética. Foi? E aí esses cromossomos, eles vão se rearranjando, só você olhar aqui para você ver como é que tá, né? Eles vão se rearranjando, e aí acabou a prófase. Depois da prófase só pode vir o quê? A metáfase. E você já sabe muito bem, agora que você está enxergando esse cromossomo azul e vermelho, cada um com um pedacinho um do outro, você percebe que na metáfase ele vai se organizar, esses cromossomos vão se organizar no meio da célula, naquela famosa placa equatorial. Tá bem no meio da célula. Pode ver aqui, ó, só você olhar. O vermelhinho e o azulzinho estão no meio da célula. Para você ver agora aí. Fechou?
Passou a metáfase, olha que interessante a próxima fase. Passou a metáfase 1, né? Olha que interessante a próxima fase. A anáfase 1. Anáfase é separação. E aqui vai cair na sua prova. Galera, na anáfase 1, na primeira parte que esses cromossomos estão se dividindo, que é a anáfase 1, se dividindo, que eu digo assim, cada um indo para um polo oposto da célula, você vai perceber que vai o cromossomo duplicado inteiro para um lado. Quando você olha aqui, ó, eu tenho um bracinho azul com outro bracinho azul com a pontinha vermelha e outro bracinho azul com outro bracinho azul inteiro. Ou seja, por uma questão aqui aleatória, esse grupamento aqui foi embora para um canto da célula junto com o grupamento de baixo. Do outro lado da célula, esse outro grupamento de cromossomos duplicados foi embora com outro parzinho. Então observem que quando você analisa os bracinhos, o bracinho está indo embora todo junto. Então é o que a gente fala assim, ó, todo o conjunto, ó, o conjunto de cromossomos está indo para polos opostos da célula. Isso é o que define, esse momento aqui é o que define uma anáfase 1. Quando você lembra, quando você estuda, né? Lembra não, quando você estuda a anáfase da mitose, olha como é que ela é aqui, ó. Olha esse momento aqui, ó. Olha como é diferente. Você tá vendo os 4 braços, olha aqui, ó, você tá vendo esses 4 braços aqui, ó, esse, 1, 2, 3, 4, como se fossem 4 bracinhos, na verdade são 2, um preso no outro. Você tá vendo os 2 braços, vamos corrigir, né? Você tá vendo esses 2 braços indo juntos para o mesmo canto? Aqui? Não. Olha o que você tá vendo. O que era um braço e o outro, nessa imagem aqui, que eu estou pintando de verde, o que você está enxergando é, eu quebro esse braço no meio e separo. Vai um pedaço para cá, olha só como é que ele fez, e o outro pedaço vai para o outro lado. Olha lá como é que ele fez. Ele até bota em forma de V, né? Como se tivesse uma parada sendo arrastada mesmo pelos aqueles fusos. Perdão. Percebeu então? Galera, grava isso. Na anáfase da mitose, essa aqui, o que você separa é um braço do outro. Quando você separa um braço do outro, você separa cromátides irmãs. As provas de concurso adoram te arrebentar aqui, ok? Agora eu vou sair da tela aqui pro lado, vou puxar pro lado. Na anáfase 1 da meiose 1, o que você está separando nesta figura não é um braço do outro. É o cromossomo duplicado inteiro que está indo para os polos opostos da célula. Beleza? É o conjunto de cromossomos que está indo totalmente para o polo oposto da célula. Ok? É isso que eu queria frisar muito com vocês aí. Ok? Tanto para um lado, né, célula 1, quanto para o outro, célula 2. Ok? É isso que acontece na famosa anáfase 1. Acabou a anáfase, a célula vai começar a se estrangular, é a telófase 1. Se percebe que cada uma dessas células aqui do lado, ó, já estão basicamente com seus cromossomos certinhos,
tanto um grupo de células quanto o outro, e a partir daí ela se estrangula, a gente chama isso de citocinese, e acabou. Cada uma dessas células agora, né, isso aqui é como se fosse uma célula 1, célula 2, aqui também, né, célula 1, célula 2, cada uma dessas células agora vai produzir a sua, tá? Vou pegar aqui pelo lado esquerdo que está melhor. Vou pegar essa célula aqui, ó, ela vai produzir 2 e a outra, que é essa aqui, vai produzir mais 2. Basicamente é isso que vai acontecer. Aí você vai entrar em meiose 2. Você pode olhar, ó, é até interessante que ele bota mais chaves, ó. Daqui, ó, até aqui, tá vendo? Ele chamou de meiose, só tombar a cabeça aí, ó, meiose 1, divisão reducional. A partir do momento que você formou essas duas células, você agora vai para a segunda parte, que é essa aqui, ó, daqui para cá. Essa segunda divisão, ele chamou de meiose 2, que é uma divisão que a gente chama de equacional. Beleza, pessoal? E aí, cada uma dessas células vai formar duas. Quais são as fases da meiose 2? As mesmas. Prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. É que nesta figura aqui ele até botou, ó, a prófase 2, a anáfase 2 e a telófase 2 não foram mostradas, mas existem. Elas estão aqui no imaginário, mas elas existem. Beleza? Então eu queria mostrar isso para vocês. A figura, inclusive, vai terminar com a expressão, né, espermatozoide ou com a expressão óvulo, porque ele quer mostrar para você que a ideia de uma meiose é sempre produzir gametas, tanto masculinos quanto gametas o quê? Femininos. Essa é a nossa ideia. Tranquilo? Beleza, pessoal. Com isso, nós temos algumas observações importantes sobre a meiose. Deixa eu tirar aqui o tamanho, né, desse zoom todo, porque senão não vai ficar legal, você não vai conseguir ver. Pronto. Então aqui agora para a gente meio que encerrar, né, encerrar assim em termos, né, ainda tem uns detalhes que eu quero falar com vocês. Algumas observações importantes sobre a meiose. É você sempre gravar isso. A meiose leva a uma redução do número de cromossomos nas células filhas. Eu começo com uma, que pode ter, por exemplo, 8 cromossomos. Quando eu formo logo essas duas primeiras na meiose 1, eu já caio para 4. Então, meiose 1, meiose reducional. Essa vai se dividir, mantenho 4. Tem que manter. Se está com 4 aqui, agora mantém 4 nessas duas de cima e mantém mais 4 nas duas de baixo. Então é 8, 4, reduziu, 4, 4, 4, 4, manteve. Show? Se fosse 10, seria 10 na inicial, cai para 5 e 5, a quantidade de DNA cai pela metade, cai para 5 cromossomos e 5 aqui. Esses 5 se divide em mais 2, mantém os 5. Os 5 de cima divide mais 2, mantém os 5 também. Vai ser sempre assim. Meiose 1, reducional. Meiose 2, equacional. Ok? Fechou. Próxima coisa importante que você tem que levar para sua prova. As células filhas, que são resultantes da meiose, elas sempre terão o quê? Metade do número cromossomial da célula mãe. Acabamos de falar isso. 8, 4, 4. Sei lá, 20, 10, 10. Sempre metade. A meiose, ela é mais complexa do que a mitose. Show? De uma célula mãe original diploide, teremos sempre no final 4 células filhas haploides, óbvio. Acabei de falar também, se eu tenho uma célula aqui 2N, quando divide, essa é N, essa é N. Quando divide de novo, essa é N e essa aqui também é N. Fim de papo. Não tem nem o que pensar. Ok? Nesse primeiro momento, meiose 1,
reducional. E daqui para lá, meiose 2 equacional. Comecei diploide, é essa. Terminei haploide. 1, 2, 3, 4 células filhas haploides, metade do número cromossomial. Eu tô com uma tosse, galera, então não liga não, tá? É assim mesmo, vamos embora. Temos 2 momentos na meiose. A meiose 1, tu já decorou, reducional. A meiose 2, tu já decorou, chamada também de equacional. Beleza? As fases são os mesmos nomes da mitose. As fases da meiose têm os mesmos nomes da mitose. Você só vai acrescentar um número em algarismos romanos. Se for meiose 1, vai ser prófase, metáfase, anáfase e telófase. Só que com a porcaria do número 1 no final. Porque você está falando do aquele primeiro momento de divisão. É isso. Para aí. Quando vai para a meiose 2, você volta a ter os mesmos nomes. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Só que tu vai botar do lado do nome o algarismo romanos 2, que é o segundo momento da divisão. Essa parou aqui. Agora, quando esta célula se dividir, você encaixa mais 1, 2, 3, 4. Aí sim você está na meiose 2. Fechou? Aqui eu só estou dizendo para você o que acontece em cada fase. É importante você tentar ter essa visualização. Vou falar isso bem rápido, porque você já tem uma boa ideia. A prófase 1 é uma fase longa, tem aquelas 5 subfases que eu te falei, onde uma das mais importantes é o paquíteno, por conta ali, né, do crossing over. O que acontece na prófase 1? Quando você olha a célula lá no seu microscópio, você percebe que essa célula, ela tem lá a sua carioteca, que nada mais é do que uma membrana que envolve o núcleo, né, o envoltório nuclear. E você enxerga essa carioteca e o próprio nucleolo da sua célula sumindo, vai desaparecendo. Você consegue enxergar também a formação do fuso acromático. Aqueles centríolos que você viu nas últimas aulas comigo, eles vão formando uns feixes assim, que são os famosos fusos acromáticos. Esses fusos, pessoal, eles são proteínas, tá? Que vão se ligar lá no cromossomo para puxar esse cromossomo para um lado e para o outro. Tá bom? Show de bola. Aqui eu já disse que é nesse paquíteno, né, que você tem que lembrar que rola esse evento chamado de permutagênica, também conhecido como crossing over. É isso que dá variabilidade genética para os indivíduos. Isso é muito importante. Acabou a prófase. Quando a célula vai para a metáfase, você também já sabe o que vai acontecer, porque metáfase tem a ver com meio. Metáfase é meio. Então você sabe muito bem que aqueles cromossomos duplicados, eles ficam na região central da célula, bem no meio da célula. É o que a gente chama de zona equatorial. Anáfase 1. Separação do par de cromossomos. Lembra, vou marcar em vermelho. Na anáfase 1, o que vai para um lado é o conjunto inteiro do cromossomo. Se eu tenho esse cromossomo roxinho foi duplicado, fiz mais um bracinho dele, e eu estou em anáfase 1, eu vou pegar esse bloco inteiro e vou puxar ele para um lado ou para o outro. Então nós temos a separação do par. É esse par de cromossomos para os polos opostos da célula. Grava isso, pelo amor de Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. As cromátides, que são esses braços aqui, ó, elas seguem juntas para o mesmo lado da célula.
Isto é na anáfase 1. Quando chegar na anáfase 2, aí sim esse braço aqui, ó, vai separar do outro. Se você errar isso, eu não sei nem o que eu faço contigo, beleza? Temos a telófase 1. O que vai acontecer na telófase 1? Esse cromossomo inteiro, né, ó, esse conjunto de cromossomo inteiro, o duplicado todo, chegou lá nos polos das células, um de cada lado. O fuso acromático, que são aqueles fiozinhos de proteína, vão se desfazer. O nucleolo e a membrana nuclear, elas começam a aparecer novamente, elas vão se refazendo. E o cromossomo que estava bem embolado, que é o seu DNA, né? O cromossomo que estava bem emboladinho, duplicado, ele agora vai começar a se descondensar. A tendência é esse cromossomo ficar um pouco mais fino, a ponto de quase você não conseguir mais enxergar. E vão surgir 2 novos núcleos. Claro, a célula era assim, dividiu, formou esse e esse. Vai ter DNA aqui protegido por um núcleo, vai ter DNA aqui protegido pelo outro núcleo. Simples assim. Fechou? Aí vem a citocinese, que é o estrangulamento normal da célula, a gente já viu isso. E aí, depois que a célula se dividiu em 2, você avança para a prófase 2. Tá? Então não pode esquecer disso daqui. As 2 células formadas possuem agora um número haploide de cromossomos, né? É a metade do número cromossomial que tinha. E por que isso acontece? É só você olhar aqui em cima. Caso você ainda não tenha entendido por que fica, né, a metade do número cromossomial, é só você tentar enxergar esse esquema aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para você aqui, ó. Se esse esquema aqui vai ser bom. Aqui, ó. Preste atenção no que você tem aqui. Quando você olha esse esquema aqui, que está escrito 2N, eu enxergo aqui um braço azul, outro cromossomo azul. Vou botar um rosa, né? Ele botou um rosa ali, parece um rosa. Pronto. Um azul, outro azul, um rosa e um rosa. Deixa eu aumentar o zoom, tá, pessoal? Aumentar o zoom para vocês aqui, vocês não vão errar isso nunca mais. Aqui, pronto. Olha o que eu quero que você entenda. Esta célula aqui, ela tem um representante do cromossomo azul, um representante do rosa ao lado. E também tem um outro azul e um rosa do lado. Percebeu? Eu tenho 1, 2, 3, 4 no total. Beleza? Eu tenho 4 traços ali dentro. Pensa assim. Eu duplico esses traços. Um traço que eu tinha, eu joguei um outro do lado. Um traço rosa que eu tinha, eu joguei o outro do lado. É o mesmo traço. Eu só dei uma duplicada, eu só espelhei, fiz mais um. Um traço azul que eu tinha, eu fiz outro do lado. Um traço azul que eu tinha, eu fiz outro do lado. Foi para 4N. Eu dobrei a minha quantidade. Eu acho que até aqui você entendeu. Eu tinha 4, dupliquei e vou fazer a divisão, vou fazer a minha meiose. Ok? Beleza. O que eu quero que você entenda? Quando acaba a minha primeira etapa da meiose, quando eu finalizo o que eu chamo de meiose 1, o que acontece quando você olha para dentro da célula é que essa célula agora, ela não tem nela, em cada uma delas, que eu formei 2, eu não tenho mais em cada uma delas esses 4 representantes aqui. Entendeu? Eu não vou achar, é esse aqui é o grande pulo do gato. Aqui eu tinha 1, 2 e rosa. 3, 4. Eu não vou achar esse 1,
2, 3, 4 aqui, muito menos na outra célula 1, 2, 3, 4. Eu não vou achar 4 de um lado e 4 do outro. Não vai achar. O que você vai achar é isso aqui, ó. 1 do azul, que até está duplicado, sem problemas. E 1 do rosa, que até está duplicado. Para um lado e para o outro. Belo, eu posso achar 1 do rosa duplicado com pedacinhos do azul preso nele? Pode, por conta do crossover. Belo, eu posso achar, então, nessa outra célula, o azul duplicado com pedacinhos do rosa preso nele? Pode, crossover, lá no paquítero. Essa redução é que tem que ficar na tua cabeça na meiose. Eu tinha 4 representantes cromossomiais dentro de uma célula original. E quando acaba essa célula, que ela se divide em duas, eu não consigo achar mais esses 4 representantes. Eu acho 2 dele. Eu acho 2. Quando cai de 4 para 2, eu estou reduzindo a metade. Foi? Show? Beleza. Esta redução de 4 para 2, ela vai se manter na meiose 2, na segunda parte da divisão, ok? Por isso que a gente chama de equacional a meiose 2. Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Eita, deixa eu tirar aqui o nosso zoom. Pronto. Deixa eu tirar o zoom. As fases você já viu, prófase, metáfase, anáfase, telófase, e bota o número 1. E depois prófase, metáfase, anáfase, telófase e bota o número 2. Tá? Então na prófase 2, basicamente, não vai mudar muita coisa. O nucleolo vai sumir de novo, junto com a carioteca. Os centríolos, de novo, aqueles fusos, né? O centríolo vai para os polos opostos, começa a formar as fibras do fuso direitinho, tranquilo, vai lá para os polos opostos. Chegou na metáfase 2, você já está careca de saber que os cromossomos vão ficar lá no meio da célula, naquela zona equatorial, bem embolados, bem assim, como é que eu posso dizer? Enovelados, bem condensados mesmo. Anáfase, ana é separação. Aqui, o que você vai separar agora na anáfase 2 é um braço do outro. Então, você vai separar as cromátides irmãs. Cada braço agora vai para um polo oposto da célula. Cuidado para não confundir com a anáfase 1, onde aqui está indo os dois braços para o mesmo lado. As cromátides estão indo para o mesmo lado. Tá? Cuidado com a anáfase 1, cuidado com a anáfase 2. E por fim, a telófase 2, né? Basicamente os cromossomos que estavam bem emboladinhos, agora eles vão começar a ficar cada vez mais finos na forma de cromatina, né? E o nucleolo e a carioteca começam a se refazer para proteger ali o material genético, principalmente no caso da carioteca, né? Que é a membrana nuclear. Beleza, pessoal? Então, com isso, a gente finaliza aqui a nossa explanação teórica, que é difícil pra caramba, eu sei. Já é difícil para quem é da área de biologia, você imagina para quem não é, né? E aí é o que eu queria que você gravasse de uma vez por todas, que a meiose termina com 4 células e cada uma dessas células vai ter sempre lá no final do processo a metade do número cromossomial daquela célula original. Beleza? Vou trazer para vocês aqui só um videozinho rápido. Ah, já tá até aqui, ó. Tá? Olha que interessante, sem som, tá? Só para você perceber isso daqui. Bem interessante, tá, pessoal? Isso aí é uma fita dupla de DNA, bem fininha, tá bom, pessoal? Na forma de cromatina, você não tá nem vendo a fita direito, ó. Ele botou uma azul e uma meio vermelhinha. Show de bola. Olha o que vai acontecer agora, ele vai dar um zoom nessa fita.
para que você entenda que isso aí é DNA. Fica olhando lá. Ó. Tá vendo ali? Ele tá te mostrando, ó. Até um processo de duplicação desse DNA, né? Isso aí é o DNA fininho, tá, pessoal? São as cromatinas. Quando esse DNA fininho se embola lá, ó, como é que ele se embola, ele fica bem emboladinho, você consegue ver. Aí a gente chama de cromossomo. A prófase 1 é aquele momento que você vai perceber na meiose que os centríolos, olha aí os centríolos e os fusos, né? Parece esses macarrõezinhos aí. Eles vão começar a migrar para os polos opostos da célula. Todo DNA embolado vira cromossomo, olha aí, um encostadinho no outro, um tocando no outro, trocando informações um com o outro. Olha o azul pegando um pedaço do vermelho, olha o vermelho pegando um pedaço do azul. Vou até voltar um pouquinho. Nesse momento aí você tem o crossing over, ok? A permuta gênica, o aumento da variabilidade genética. O nucleolo, né, e o núcleo vão se desfazendo, a carioteca também. Os centríolos vão para os polos opostos da célula, isso na prófase 1 ainda, e esses cromossomos ali dentro, né, o cromossomo azulzinho e o vermelhinho que estão ali, ilustrados, eles vão começar a se organizar no meio da célula. Quando eles estiverem no meio, aí você vai ter a metáfase. Ó, fica olhando. Trocar informações, eles se tocando, ó. Eles já estão duplicados lá na fase S da intérfase, eles já foram duplicados, estão se organizando agora na metáfase 1 no meio da célula. Ó, o fuso chegou, o fuso vai conectar esses cromossomos todinhos. Galera, isso é real, tá? Isso acontece no teu corpo. Aí vai vir a anáfase. Cuidado, agora é a anáfase 1. O que eu falei pra tu? Na anáfase 1, tu não vai separar um braço do outro, não. Na anáfase 1, você vai levar o bloco inteiro para um lado e um bloco inteiro de cromossomos para o outro. Fica olhando. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Prestou atenção? Você percebeu que na anáfase 1, o que você separa, olha lá, ó, não é uma unidade de braço do outro, é um conjunto cromossomial para um lado e para o outro. Beleza? Olha que delícia, olha lá, ó. Foi. E maneiro é que o azul tá com um pedaço do vermelho e o vermelho tá com um pedaço do azul. Por conta da variabilidade genética, por conta do crossing over. Foi, a anáfase vai terminar. A célula vai começar a entrar em telófase e citocinese. Ela vai começar a se dividir. E a carioteca vai voltar para proteger aquele cromossomo. Pronto. Acabou. Já fiz a divisão, que é a meiose 1. E já reduzi a minha carga cromossomial pela metade. Vamos para 2, segunda etapa e última. Fica olhando lá. Os microtúbulos na prófase 2 vão para os polos de novo. Mesma coisa, os cromossomos se condensam. É porque aqui ele passou muito rápido. Os cromossomos se condensam. Ih, gente, o que houve? Os cromossomos se condensam, tá? Vão para o meio, no caso na metáfase 2, e aí sim, na anáfase 2, você vai separar um braço do outro, uma cromátide irmã da outra. Depois a telófase 2 e a anáfase 2. Telófase 2 e citocinese. Beleza? Olha lá, ó, tudo direitinho rolando. Metáfase no meio, metáfase 2, separou um braço do outro, anáfase 2, célula vai começar a se estrangular, de fora para dentro, foi, fechou, bonitão, formei 4 células. Cadê as 4? Tá aqui, meu filho, só tu contar, ó. Uma, onde está o mouse, 2, 3, 4. De uma célula inicial, formei 4. Fechou? Era isso aí que eu queria mostrar para vocês, tá? Pode chorar à vontade, a luta é árdua. Isso é difícil demais. Fechou? Bom, e aqui as questões de concurso para a gente matar e ir embora. Quantas são? Acho que são 8, né? Acho que isso aqui eu vou manter o zoom assim, deixa eu ver o que eu faço. Vou manter assim, tá bom. Dá para você enxergar. Aqui eu trouxe uma questão do último vídeo. Questão rápida. FGV caiu para técnico policial em necropsia na Polícia Civil do Rio de Janeiro. Banca que você vai fazer, banca casca grossa.
tá? Prova de português dessa banca aí eu não quero nem passar perto, porque é muito difícil. A de português é surreal. Mas vamos no que interessa aqui na biologia. O esquema a seguir foi baseado na microfotografia de uma célula em divisão. Bateu o olho, parou, tu é meu aluno. Se tu bater o olho, tu tá vendo que o bloco inteiro está indo junto para um lado, para baixo, né? O outro bloco inteiro está indo para cima. Percebam que você não está separando, né, um braço do outro braço. Você está pegando esse conjunto e jogando para um lado. Galera, tu não pode perder isso daqui. Isso aqui está na cara que é uma anáfase. Agora, é uma anáfase da mitose. Deixa eu chegar para o lado que eu não sei se a minha câmera está atrapalhando ou não. É uma anáfase da mitose ou é uma anáfase da meiose? E outra, se for uma anáfase da meiose, é uma anáfase 1 ou é uma anáfase 2? Galera, isso aqui está na cara que é anáfase 1. No primeiro momento, vai o conjunto inteiro. Na anáfase 2, vai um braço do outro. Ok? Então, o que está representado aqui, nesta célula em divisão, estão representados apenas 2 pares de cromossomos. Ok. Assinale a alternativa que indique a fase do processo e o tipo de divisão. E aí, a fase do processo é uma anáfase. É uma anáfase. Gostei, anáfase. É uma anáfase da mitose? Nunca. Nunca, porque a anáfase da mitose, você viu comigo, você separa um braço do outro, você separa cromátides irmãs. Logo, não pode ser nunca a anáfase da mitose. Tchau. Cadê? Essa bodega aqui dessa caneta. Ó. Tchau. Tchau. Opa, ficou. Anáfase 2. Não pode ser anáfase 2, porque a anáfase 2 você também separa um braço do outro. Então, tchau. Eu estou na minha anáfase 1 da meiose, pois está ocorrendo a separação dos pares de cromossomos. Galera, perfeito, tá? Não tem nem o que se discutir aqui. Questão da banca, caímos para dentro, foi, tá? Gabarito dessa questão número 1 aí, letra C. Foi? 2. Questão de biologia, Fundação Getúlio Vargas, professor de biologia lá de Pernambuco, tá? Caiu em 2016. As células podem se dividir por 2 processos diferentes, mitose e meiose. Padrão. Com relação ao processo da meiose, gostei, assinale a correta. Vamos embora. Vou fazer meiose que era correta. Vamos ver o que dá para marcar. Afirmativa 1. Ocorre sinapse. Sinapse é quando um cromossomo encosta no outro, tá, pessoal? Ocorre sinapse de cromossomo e, geralmente, formação de quiasmas. E as células filhas, elas não podem empreender uma nova divisão meiótica. Ou seja, depois que você forma um gameta, o que são as células filhas? São os gametas formados. Depois que você forma um gameta, está formado, você não pode mais fazer divisão. Fechou, fechou. Por exemplo, quando eu formo o meu espermatozoide, ele já tem a metade da minha carga genética. Eu tenho 46 cromossomos. Quando uma célula minha, que tem 46 cromossomos, forma as 4 células finais, cada uma dessas células finais sofre um processo de diferenciação, que vocês vão aprender um dia lá na espermatogênese, que vai formar os meus cromossomos, cada um com 23 cromossomos. E esse meu espermatozoide aqui, ele não sofre meiose mais não. A meiose já acabou. A meiose é só para formar até ele. Então, para mim, esse gabarito está perfeito. O gabarito aí, ó, letra
A. Realmente, na meiose nós temos sinapses de cromossomos, geralmente nós temos sim a formação de quiasmas, que é o que vai dar o crossing over. As células filhas realmente não podem empreender uma nova divisão meiótica. Beleza? Mesma coisa você, mulher, que está ouvindo a aula. Se você formou lá o teu óvulo durante o seu ciclo menstrual, aquele óvulo formado, ou você vai descartar ele, ou você vai menstruar quando o seu endométrio descamar, que é aquela dor, aquela cólica menstrual, ele vai embora, ele vai sair pelo canal vaginal, ou você vai ser fecundada. E você pode ter um filho. Simples assim. Ok? Outra. Ocorre sinapse de cromossomo na meiose? Sim. Geralmente há a formação de quiasmas? Sim. E de apenas 2 células filhas como resultado. Não, gente. Na meiose, não. Na meiose você começa com uma, forma 2, e cada uma dessas 2 formam mais 2. Logo, você termina com 4. Você não pode formar apenas 2 células filhas. Você faz 2 células filhas e segue com mais 2, formando num total de 4. Portanto, a letra B, ela tem um erro conceitual grave aqui, tá? Ela tem um erro aí. Letra C. Ocorre uma divisão equacional seguida de uma divisão citoplasmática. Isso não é na meiose não, pessoal. Isso aí tá errado, tá? Então aqui a gente tem outro erro, porque nós temos uma divisão reducional e depois uma divisão equacional. Beleza? Outra coisa, na meiose não ocorrem sinapses de cromossomos, mas ocorre uma divisão equacional seguida de uma citoplasmática. Errado. Não ocorre sinapse de cromossomos nem quiasmas, que é aquele toque, né? Aquela posição onde um cromossomo toca no outro. Errado. Então você vê que você conseguiu, né, entender o peso que a FGV deu nessa questão. E que bom por essa aula teórica que você está caindo para dentro aí. Gabarito da questão 2, letra A. Essa é a correta. 3. FGV caiu em 2010 lá na Fiocruz, aqui do Rio de Janeiro, tecnologista em saúde. Questão antiga, hein? Tem 12 anos, mas tu vê como é que a parada é cobrada, né? Como é que isso cai. Considerando-se os processos de divisão celular, a meiose, ela difere da mitose. Por apresentar o quê? E aí? Por que a meiose é diferente da porcaria da mitose? Por quê? Marca pra mim. O que tu chuta? Por que a meiose realmente difere da mitose? Será que é porque é diferente, porque rola uma duplicação dos cromossomos antes de iniciar o processo? Isso acontece nas duas. Isso aqui é a famosa intérfase. Duplicar o cromossomo acontece na fase S da intérfase. Então não pode ser o gabarito. Outra. Migração dos cromossomos para a placa equatorial da célula. A placa equatorial, aquela zona do equador, ficar no meio. Isso acontece nas duas. Tanto mitose quanto meiose tem isso. Separação das cromátides irmãs lá dos cromossomos homólogos. Isso acontece nas duas. Você tem separação das cromátides irmãs lá na fase conhecida como anáfase, na mitose, e também na fase conhecida como anáfase 2 da meiose, que eu tô te enchendo a porcaria do saco para tu decorar isso. Nesses dois momentos, tanto na mitose, na anáfase, quanto na anáfase 2 da meiose, você tem um braço se separando do outro braço. Isso são as cromátides irmãs se separando. Agora, quando fala em segregação dos cromossomos homólogos, aí ele está falando, amigo, aí tu chora, neném. Ele está falando da anáfase 1, naquela etapa que acontece dentro da meiose 1. Aqui vai o bloco inteiro de cromossomos para um lado. É aquela famosa perninha que está nessa figura aqui, ó.
Isto é um momento onde, na anáfase 1, os cromossomos homólogos vão para um lado e se segregam do outro. Segregar é separar, tá? Um grupo se separa do outro. E é isso que caracteriza a meiose. Gabarito de dado. Show de bola? E a alta condensação cromossômica significa dizer o seguinte: o que é condensar o cromossomo? É você pegar a fita de DNA e embolar. É só isso. Quando você embola a fita de DNA, você está fazendo uma alta condensação cromossômica durante a metáfase. Isso é real, isso acontece tanto na mitose quanto na meiose. Tanto na mitose quanto na meiose. Então tudo acontece nas duas, com exceção da letra D. Fechou? Perdemos o gabarito. Fechou? É. Peguei o gabarito aí direitinho, letra D. 4, pra gente acabar. Questão pesada. Mas vamos embora. Caiu em 2021. Uma banca que eu nunca vi na minha vida. Serve, né? Urca. Para professor de ciências. É uma questão puramente conceitual. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 itens e nós vamos ter que marcar aquilo que a gente entende, né? Assinale a alternativa, ó, considere os itens descritos abaixo e vamos marcar aí, assinalar a alternativa que apresenta as principais diferenças entre uma mitose e uma meiose. Vamos embora! Muitos dos fenômenos que ocorrem na mitose também acontecem na meiose. São exemplos a sequência de alterações no núcleo e no citoplasma. Os períodos de prófase e prometáfase, essa fase aqui ignora, tá? Prófase, prometáfase, metáfase, anáfase, telófase, a formação do fuso mitótico, a condensação dos cromossomos e a evolução dos centrômeros. Uma porrada de coisa que acontece nos dois. É isso que ele quer dizer. Agora vamos lá. Vamos analisar do item 1 ao item 6 e ver o que tá maneiro aí pra gente marcar. A mitose ocorre nas células somáticas. Células somáticas, pessoal, não se assusta com o nome, são células do corpo. Orelha, língua, olho, nariz, fígado, rim, pâncreas, esôfago, nádegas, osso, cabelo, entendeu? Então, assim, quando ele fala que a mitose acontece nas células somáticas, ele está dizendo o seguinte: tudo que não é a parte sexual vai ter mitose. Isso é verdade. E a meiose, ele está dizendo que acontece nas células sexuais. Tá certo, pessoal. Isso aqui é verdade. É exatamente isso. Meiose acontece nas células sexuais. No caso da mulher, a meiose acontece lá nos ovários dela. E no caso do homem, vai acontecer... No caso do homem, vai acontecer nos testículos. São os testículos, células específicas do testículo, tá? Que vai dar origem à meiose para formar ali os nossos gametas masculinos, que são os espermatozoides. No caso da mulher, são os ovários, que vão dar origem aos ovócitos secundários, ok? Que depois vai passar a ser chamado de óvulo, tá? Então isso é verdade mesmo. 2. Cada... como é que tá aí? Não sei o que. Na mitose, cada replicação do DNA é seguida por uma divisão celular. Parou aqui. Na mitose, cada replicação do DNA é seguida por uma divisão uma divisão celular. Ou seja, quando a célula faz uma replicação do DNA, ele está querendo dizer que ela está fazendo a fase S. E quando ela replica, ou seja, quando ela duplicou o seu DNA, ela vai então fazer a sua divisão. Portanto, as células filhas, elas vão apresentar, elas apresentam a mesma quantidade de DNA que a célula mãe, né? E um número diploide de cromossomos. Até aqui eu estou vendo verdade. O que ele está querendo dizer com isso? Que quando você tem uma célula, por exemplo, 2N, e ela faz uma mitose, e ela já para aqui,
ela está mantendo o 2N, mantendo o 2N. Isso é uma mitose? É. E aí tá certo, mesma quantidade de DNA da célula mãe. Essa é a célula mãe. E essas são as células filhas. E aí tá certo. Vamos seguir. Na meiose, por outro lado, cada replicação do DNA, né, quando faz a fase S, ela vai ser seguida por duas divisões celulares, a meiose 1 e a meiose 2, das quais resultam 4 células haploides, que contêm metade do DNA. Galera, perfeito o item 2. Perfeito o item 2. Tá? Isso aqui é uma diferença... Ah, tá. Era isso que eu estava querendo entender na questão. Ele quer as principais diferenças, não é isso? Essa número 1 é uma diferença entre uma e outra? A mitose ocorre em células somáticas e a meiose em células sexuais? Sim, é uma diferença. Verdade, era isso que eu queria entender. Eu estava com a falha aqui na interpretação. 2. É uma diferença entre mitose e meiose? Sim, é uma diferença boa entre mitose e meiose. Na mitose você tem uma célula formando duas. Na meiose você tem uma célula formando duas e essas duas formam, cada uma delas mais duas, chegando ali um total de 4. 4 células com a metade do DNA. Perfeito aí a afirmação. Vamos continuar lendo. Se tem boas diferenças aí. Informação 3. Na mitose, atenção, a síntese do DNA, ou seja, a produção do DNA, ocorre durante a fase S. Ok. E depois, a fase G2. Realmente, na mitose, a síntese do DNA ocorre durante a fase S, e depois a gente vai ter aí a fase G2. Ok. Até aí tá certo. Cuidado aqui, tá, pessoal? Esse ocorre, ele tá fazendo uma combinação, perdi a palavra aqui, vou chamar de link, né? Ele tá fazendo uma remissão, link é essa palavra aqui, ó. Na mitose, esta síntese do DNA ocorre durante a fase S. E depois ocorre a fase G2. Ele não está querendo dizer que você tem síntese de DNA na fase S e depois você tem síntese de DNA na fase G2, não. Ele está querendo dizer o seguinte: é um verbo implícito, né? É o verbo ocorrer de forma implícita aí. Porque eu estava confuso aqui, né? Na mitose, a síntese de DNA ocorre durante a fase S e depois ocorre a fase G2. Essa vírgula aqui no final, pessoal, a gente chama até de vírgula vicária. É uma vírgula que substitui o verbo, tá? Até aqui tá perfeito. Na meiose, a fase S, ela é muito longa. E a fase G2, ela é breve ou praticamente inexistente. Galera, tenho nem o que falar. Questão perfeita, verdadeira sim. Eu tava marcando de rosa, né? Verdadeira sim. 1, 2 e 3 são excelentes diferenças entre mitose e meiose. Deixa eu ver se você tem resposta 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Tem. Gabarito letra A. Vou ler as outras só por desencargo de consciência. 4. Na mitose, cada cromossomo evolui de modo dependente. Mentira! Na mitose, cada cromossomo evolui de forma independente. Na mitose, um cromossomo não está preso no outro não, hein? Não fica agarrado desesperado não. Tanto é que você separa um braço do outro. Então não tem esse modo dependente não. Parou aí, já está errado. Tá? Já está errado. Vou chegar para o lado para você ver aqui que eu escrevi a palavra independente, tá, pessoal? Beleza. 5. A duração da mitose ela é curta, aproximadamente 1 hora. Enquanto a duração da meiose ela é bem longa, vários anos no homem e 24 horas nas mulheres. Porra, tá de sacanagem, né? Galera, isso tá errado. Porra, no homem é bem longa, vários anos nos homens. Então tá bom, eu vou produzir os meus espermatozoides.
através de meiose. Eu vou levar vários anos para fazer isso. Então produzo agora, dia 4 de janeiro, que é o dia que eu estou gravando essa aula. Agora vários anos, só agora em 2027 que eu vou produzir espermatozoides. Isso não existe, tá? Então, totalmente errado isso daí. Beleza? E a 6, na meiose, o material genético, que é o DNA, por exemplo, permanece constante nas sucessivas gerações de células filhas. Ah, então tá bom, eu tenho uma célula aqui com 10 de DNA e esse 10 permanece aqui. Na meiose, nunca, não tem como ser constante. Isso aqui está errado. Existe uma redução no número cromossomial durante as gerações futuras aí, durante a formação das células filhas. Tá? Então, a 6, mais uma vez aí, então, errado. Com isso, a gente sabe que a 1, 2 e a 3 são questões perfeitas que explicam boas diferenças entre mitose e a meiose, que é o foco da minha aula, é você saber muito bem uma coisa e outra, tá? Você não pode errar uma questão dessa na FGV. 5. Uma questão rápida. 2 cromossomos homólogos. Atenção, pareados, ou seja, tá um do ladinho do outro. É isso aqui, ó. Eu tenho esse, tá? Ele tá aqui. Tem um outro aqui, por exemplo, ó. Olha o outro aqui. Beleza. Pareados, um do ladinho do outro. Quando ligados e formando os quiasmas. É aquele momento do toque. O pretinho vai encostar um pedacinho no verdinho. O que vai acontecer, Belo? Meu filho, vai acontecer isso daqui. O verdinho vai ficar com um pedacinho de informação do pretinho na sua ponta. E o cromossomo pretinho vai ficar com um pouco de informação do cromossomo verdinho. É isso que eu quero que você entenda. Trocam alguns segmentos, alguns fragmentos entre si, padrão, e se complementam. Esse processo que aumenta a variabilidade genética devido a essas trocas ocorre em um processo chamado de quê? E aí, onde é que ocorre esse processo? É no leptóteno? É no zigóteno? É na duplicação semiconservativa? Na verdade, isso aqui acontece no paquíteno. Você já sabe que o nome é paquíteno. A questão é, tem a porcaria da palavra paquíteno aqui? Não, né? Então, você vai ter que achar uma alternativa. Ou tu vai responder meiose, ou tu vai responder crossing over. E agora, o que tu marca? Se não tem a palavra paquíteno. Galera, aqui você vai ter que ser mais específico. Porque olha só, se ele falou em processo que aumenta a variabilidade genética, ele está falando de crossing over. Que é a mesma coisa que escrever permuta gênica. Perfeito, galera? Eu espero que vocês estejam entendendo isso daí. É difícil, eu sei, é cansativo, é um porre, mas, cara, pode fazer a diferença na hora da tal questão da prova. Quem estuda para o Enem, isso aí cai. Toda essa aula aqui cai para o Enem. Quem estuda para o UERJ, aqui no Rio de Janeiro, ou outros vestibulares de outros estados também cai. FUVEST São Paulo também cai. Cai com gravura, cai sem gravura. Meu irmão, não tem saída. Beleza? Então, gabarito é a letra C. Crossing over, mais por conta dessa expressão aumento da variabilidade genética. Foi? E 6 aqui, é a última? 6, 7, 8, vambora, fechou, graças a Deus. Chega, né? Vambora. Técnico em citologia, caiu em 2020 lá na Prefeitura de Boa Vista. No processo de reprodução celular, ocorrem os processos de mitose e meiose,
que apresentam características diferenciadas na produção de novas células. A troca de partes dos cromossomos na meiose, chamada de crossing over, ô papai, que delícia, ocorre normalmente na etapa conhecida como o quê? Meu aluno marcaria paquíteno. Só que não tem. Mas o meu aluno sabe que o paquíteno, ele é uma daquelas 5 subfases que estão dentro da prófase 1. É o primeiro momento da meiose 1, é a prófase 1. Dentro da prófase 1 tem o paquíteno. Como não está escrito paquíteno na nossa resposta, eu não posso marcar telófase 2, nem anáfase 2, nem metáfase 1. Eu tenho que marcar prófase 1. É a única opção que me sobrou aí. Que o crossing over, a permuta gênica, vai acontecer na prófase 1. Aí tu botaria aqui do lado, ó, a palavra paquíteno para esculachar, né, se fosse possível uma discursiva, o examinador. Beleza? Show de bola. Não esqueça, tá, pessoal, dessa expressão aqui, ó. Crossing over. Tá? Isso aqui, meu irmão, é caveira. Cai sempre. 7, professor de biologia, banca IBAD, concurso aí de 2019. Não lembro qual foi o estado, não. Não tô inventando questão, não, tá, pessoal? Isso é pra tu ver a pegada e o peso, como é que os vestibulares e as outras bancas cobram isso daí para quem quer fazer concurso público. Bora. Ao examinar uma célula em um microscópio eletrônico, um pesquisador observou que os pares de cromossomos homólogos, olha a figura, não esquece, 1, 2, dupliquei o bracinho. Homólogo, vou ter que ter mais um. 3, dupliquei aqui o bracinho. Né? Eu tenho um cinza e um pretinho, duplicados. É só isso que eu tenho. Fechou? Então, ao examinar uma célula em um microscópio eletrônico, um pesquisador observou que os pares de cromossomos homólogos desta célula estavam todos pareados na sua placa equatorial. Olha aí, geral no meio. Também observou pares de centríolos. Os centríolos são aqueles tubinhos, pessoal. Aquelas chamei de tubinho, mas são organelas. Que eles emitem aqueles fusos, né? Para tentar agarrar lá o cromossomo, né, no meio da célula. E ele viu lá, ele observou que esses pares de centríolos, eles estavam ali, né, nos polos da célula. E os cromossomos na placa equatorial. Cara, isso tá com cara de uma metáfase. Ok. E são pares de cromossomos homólogos. Quando ele escreve essa expressão, pares de cromossomos homólogos, eu obrigatoriamente estou falando de uma meiose e não de uma mitose. E meiose serve para formar gametas. E aí ele vai falar: assim, pode-se concluir que esse pesquisador estava observando uma célula que se encontrava numa etapa da divisão celular, que é a metáfase. Ele não falou. E essa etapa, né, essa divisão aí vai ser responsável pelo quê? Por formar gametas, caceta. B de belo. Falou em par de cromossomos homólogos, falou em meiose. Falou em meiose é para formar gameta. Acabou. Esquece esse negócio de formar semente, germinar semente, cisparidade bacteriana, induzir organogênese e regeneração. Não tem nada a ver. Beleza? Gabarito B de biobelo. Vambora.
Biólogo Pernambuco, banca IBFC 2019, hein? Questão pesada. Ele jogou uma figura e ele quer saber se você sabe assinalar a alternativa correta. A figura abaixo demonstra as etapas da meiose 1 e da meiose 2. Show! Gravando. Meiose 1, reducional. Meiose 2, equacional. Show! Vambora. Aqui está a figura. Assinale a alternativa correta. O que você está enxergando no 1, no 2, no 3 e no 4? Eu já sei o gabarito. Tá na cara, essa sequência tá na cara. O que é isso? 1, 2, 3, 4. Olha aqui. 1, de cara. Ele botou aqui intérfase, né? Ele não considerou... Ah, tá, já sei. Ele considerou 1 como intérfase, que é aquela fase de preparo. Aquela fase que envolve G1, S e G2. Ok, sem problemas. Vamos adotar o 1 como a fase de intérfase. Ou interfase, como você bem queira. Então aqui, matamos. Gostei. Tem mais letra E aqui? Não. Acabou a aula, né? Acabou. Tá. 2. 2, você tem que pensar o seguinte. No 2, que é essa parte aqui que eu estou pintando de laranja, você acha que esse 2, esses cromossomos que estão aqui no meio, né, no núcleo da célula, você acha que esses cromossomos, eles estão em anáfase? Tipo, ana é separação. Você acha que ele está indo um grupo para um lado e um grupo para o outro, igual você aprendeu? Não tá. Então não pode ser a letra D. Você acha que esse 2, os cromossomos estão certinhos no meio da célula, organizados naquela placa equatorial em metáfase? Também não está em metáfase, não pode ser a letra A. Galera, é só dominar a figura que tu acerta. Qualquer coisa, volta a aula aí e pega aquela parte do vídeo que eu te mostrei no YouTube. E agora? Agora eu sei que o 1 está em intérfase e o 2 está em prófase. Até aqui está certinho. Até porque, pessoal, na prófase, você vê lá que os cromossomos estão começando a se organizar para depois ir para o meio da célula. Tá? No 3, que eu estou agora aqui pintando em verde, aí está bem claro para mim, quando eu olho assim essa figura, né? Essa figura aqui, ó, eu estou percebendo que esses cromossomos eles estão querendo se organizar no meio da célula. Se ele quer se organizar no meio da célula, eu posso afirmar que eles estão em metáfase. Metáfase meio. E eu sei que no item 4, quando você olha direitinho, vou pintar de azul. Você percebe que esse cromossomo aqui, ó, deixa eu pintar de outra cor. Esse cromossomo rosinha aqui, ó, ele está se afastando do azul. Seria uma anáfase. Perceberam a análise dessa figura? Como que a questão foi mortal com você? Cobrou uma visualização do candidato? Então, com base nisso, quando a gente analisa com calma essa figura, a gente entende, né, que a letra B de belo é o nosso gabarito. Intérfase. 2, prófase. 3, metáfase no meio. E 4, anáfase se separando. Todos os itens aí corretos. Beleza, meus amores? Então, letra B, gabarito, a gente fechou essa aula aí, né? Com base nessa aula, a gente fecha aquele conhecimento que a gente fala ali de citologia, as organelas, né? O que cada uma faz, como que é uma mitose e como que é uma meiose. Tranquilo? Galera, muito obrigado. Eu sei que é difícil, é uma aula exaustiva, cansativa. Compartilhe o vídeo com os amigos, foca nos estudos, tua vida não tá fácil.
O estudo é a saída para você conseguir melhorar a sua vida, passar num concurso, ganhar seu dinheirinho ali honestamente, o Estado te pagando, a União te pagando, o município te pagando. Isso é importante, às vezes muitas pessoas buscam uma certa estabilidade através do concurso público, outras buscam empreender, outras buscam as duas coisas, né? Ser professor e ser servidor público. Aí o cara dá um personal, o outro é dentista e também é servidor, o outro só é empreendedor. Então assim, galera, vamos buscar, vamos aprimorar, vamos estudar. É sacrificante, mas é para quem quer, beleza? Então foi um prazer, eu sou o professor Igor Belo, esse é o meu canal no YouTube. Divulga para todo mundo aí, se você tem algum primo, uma mãe, um tio, uma tia que está estudando, está fazendo um vestibular, quer fazer uma universidade, vai ter que fazer uma prova de biologia, não tem saída. Esses assuntos de ensino médio são muito cobrados, beleza? Muito sucesso, um beijo grande e até o próximo vídeo. Valeu!